Olá, meu nome é Romário Coelho e estou de volta com mais um vídeo do meu curso de Programação Linguagem C. A partir desse vídeo eu estarei lançando uma série de vídeos com alguns desafios. Essa série terá o objetivo de fazer você treinar as suas habilidades referentes às estruturas de repetição da linguagem C. Lembrando que eu já falei sobre esse tema em aulas anteriores, então qualquer coisa você pode acessar a nossa playlist e rever essas aulas, né? As aulas onde eu falei sobre a estrutura for, estrutura while e estrutura do while. Então, para começar essa série de desafios, eu escolhi um exemplo muito simples, tá? Onde eu quero que você desenvolva um algoritmo, um programa para imprimir os números pares existentes entre o número 1 e o número 100. Ou seja, eu quero que você percorra do número 1 até o número 100 e imprima os números pares que encontrar durante esse percurso. Aí depois eu vou pedir para você editar esse programa para fazer o mesmo percurso, mas não mais para imprimir os números pares, e sim para imprimir os números ímpares. É um exemplo, é uma atividade muito simples e eu quero que você utilize a estrutura for para isso. Então nesse momento eu peço que pause o vídeo e tente resolver esse desafio sozinho. Certo? Eu espero realmente que você tenha tentado. Eu vou compartilhar minha proposta de solução agora. E a primeira coisa que eu quero que você se recorde é que é da condição que determina quando o número é par. O número é par quando o resto da sua divisão por 2 é igual a 0. Ou seja, eu divido o número por 2 e pego o resto dessa divisão. Se o resto dessa divisão for igual a 0, o número é par. Qualquer outro valor diferente de 0 o caracteriza como um número ímpar. Lembrando que a linguagem C já nos disponibiliza um operador de resto de divisão e eu vou utilizar esse operador aqui na minha proposta. Então, para começar a codificar, vou declarar aqui o nosso laço for. Vou abrir aqui e fechar os parênteses, ou seja, o cabeçalho do laço for. Abrir aqui o bloco de chaves, né? Eu estou delimitando o corpo da nossa estrutura. Por enquanto eu vou deixar vazio. E eu vou voltar aqui as minhas atenções para o cabeçalho do laço for. Se você acompanhou a aula sobre for aqui no curso, você sabe que esse cabeçalho ele é dividido em 3 partes. A primeira parte eu defino a variável de controle, eu informo qual é a variável de controle do laço for, porque o laço for possui uma variável de controle, né? Na segunda parte, eu acabo determinando uma condição que analisa se uma nova interação é necessária, e a terceira parte eu coloco uma expressão que faz com que o valor da minha variável de controle ele acabe sendo alterado até que um momento, né, a nossa condição seja quebrada. Eu vou explicar isso aqui com mais calma e passo a passo. Então vamos lá. Nessa primeira parte, eu vou fazer a declaração da variável de controle. Eu vou declarar ela aqui sendo do tipo int e vou chamar essa variável de controle de number. Ela precisa de um valor inicial, então eu vou determinar que o valor inicial da variável de controle chamada de number seja o valor de 1. Então minha variável de controle number inicialmente vale 1. Na segunda parte, eu vou colocar a condição de parada. Eu vou dizer o seguinte, olha, inicie uma nova interação enquanto o number for menor ou igual a 100, tá? Por quê? Porque eu quero imprimir, eu quero verificar, na verdade, do número 1, por isso que o valor inicial da minha variável de controle é igual a 1, e eu quero que eu vá até o número 100 fazendo a análise se ele é um número par. Então eu digo, olha, enquanto o number for menor ou igual a 100, faça uma nova interação, certo? Muito simples, né? Só que tem um detalhe, se eu deixasse dessa forma, digamos que fosse possível, teríamos aqui um laço infinito. Por quê? Porque minha variável number vale 1 e eu estou dizendo para que o nosso laço for ele seja inicializado, ele seja finalizado, perdão, somente quando o number possui um valor que for maior que 100. E dessa forma, a nossa variável number não está sofrendo nenhuma alteração e com isso ela sempre terá o valor de 1 e nunca fará com que essa condição ela seja então quebrada e com isso o laço for encerrado. O laço for será infinito. E você sabe muito bem que um laço de repetição ele precisa ser finito. Então, na terceira parte do cabeçalho, eu indico uma expressão que vai fazer com que a minha variável number saia do seu valor inicial e chegue a um valor que quebre essa nossa condição. Essa expressão vai ser um incremento. Eu vou dizer para a minha variável number sofrer um incremento. E eu vou utilizar aqui, estou utilizando o operador de pós-incremento. Por quê?
Porque eu quero que o incremento seja feito na minha variável number quando a interação for finalizada. Então primeiro eu realizo a interação e depois de eu realizar essa interação, uma volta, né, uma repetição, eu digo para a number sofrer uma alteração, pegar o valor dela e somar mais um. Muito bem, então aqui o cabeçalho da estrutura for ele foi definido. Agora vamos fingir que eu executei aqui o programa e aí eu cheguei aqui na função for, né, eu compilei o programa, ele foi executado e aí eu cheguei na estrutura de repetição for. Eu cheguei aqui, ele percebeu que eu declarei uma variável de controle chamada de number e ela valendo 1. Então ele veio aqui, number é menor ou igual a 100? Sim, number é igual a 1, então ele é menor ou igual a 100. Aí ele veio aqui, para fazer para fazer um incremento depois que a interação for finalizada. Então ele não faz o incremento e entra aqui dentro do bloco de código da estrutura for. E quando ele entrar aqui dentro eu vou dizer assim, olha, verifique se o valor de number, que é igual a 1, né? Então eu vou dizer assim, ó, verifique se o resto da divisão de number por 2 é igual a 0. Se o resto da divisão de number por 2 for igual a 0, isso aqui é um número par. Então eu imprimo esse número par utilizando a minha função printf. Então eu coloco aqui a função printf, passo a máscara de escrita para o tipo int e coloco aqui um /n para quando eu imprimir o número pular uma linha. Então aqui eu indico que o conteúdo a ser impresso tem que ser o conteúdo da minha variável de controle number, certo? Então recapitulando, né? É a primeira interação. Quando for a primeira interação, number vai valer 1. Ele verifica, number menor ou igual a 100? Sim. Inicia uma nova interação, ele só vai fazer o incremento quando acabar essa interação. Então, no momento dessa interação, number vale 1. Então ele verifica se o resto, a divisão de number por 2 é igual a 0. Ele vai chegar à conclusão que não é. Então ele pula esse bloco, ele não vai entrar nesse bloco. Continua a execução até chegar aqui no fim do for. Quando ele chega no fim do for, ele faz o incremento, porque a interação foi encerrada. Então ele faz um incremento, number passa a valer a 2. Então ele verifica se number é menor ou igual a 100. Sim, number é menor ou igual a 100, porque ele vale 2. Ele entra no bloco do for, né? E ao entrar no bloco do for, ele se depara com a estrutura if novamente. Aí ele verifica se o resto da divisão de number, que é 2, por 2, ou seja, se o resto da divisão de number por 2 é igual a 0. E essa condição é atendida. Então ele entra aqui no bloco de código da condição if e executa as instruções que estão aqui. No caso, é apenas uma instrução que é para imprimir o conteúdo de number. Então ele vai imprimir o número 2, vai sair aqui, vai terminar o if, vai sair do if, volta para o for, e aí não tem mais nada, ele chega no fim do for, e aí ele chega aqui e faz o incremento novamente, né? Ele faz o incremento e verifica se number é menor ou igual a 100, ele é. Então ele vai fazer isso até que em um dado momento o valor de number seja 101 e essa nossa condição não seja mais atendida e a estrutura for ela seja encerrada, ok? Então eu vou salvar isso aqui. Vou pressionar aqui no Visual Studio Code o F6, né, para compilar e executar. E perceba que imprimimos aqui os números pares. Começamos do número 2, aí 4, 6, 8, 10, 12, até o número 100. Aqui eu imprimi os números pares. Show de bola, né? Então, agora vamos alterar o programa para imprimir os números ímpares. Então vamos lá. Você percebeu que aqui a minha variável de controle, eu fiz a declaração dela dentro do cabeçalho do for, mas eu poderia muito bem ter feito essa declaração aqui fora, tá? Poderia ter declarado ela aqui fora e feito uso dela simplesmente assim. Então qual é a diferença? Bom, quando você precisa utilizar essa variável de controle do laço for fora do escopo do for, fora desse corpo aqui, ó, do corpo da estrutura for, então você deve fazer esse tipo de declaração. Agora, quando essa variável for utilizada somente dentro desse bloco de código, então você deve optar por esse modelo de declaração, porque dentro desse modelo de declaração, a variável number ela só está visível aqui dentro do for, ela só existe aqui dentro. Fora do for ela não existe, certo? Então você poderia fazer daquela forma, mas como nesse exemplo eu estou utilizando a variável number apenas dentro do for, então
eu optei por fazer a declaração dentro do cabeçalho da estrutura for, certo? Muito bem. Então, seguindo aqui, vamos alterar aqui o programa para imprimir os números ímpares. E a única coisa que eu vou ter que alterar é aqui na condição do if, tá? Porque o que eu estou mandando imprimir, quando o resto da divisão da variável de controle number por 2 for igual a 0. Agora eu quero que ela faça o contrário, que ela imprima quando o resto da divisão de number por 2 for diferente de 0 e não igual a 0, certo? Dessa forma ela vai imprimir os números ímpares e não os números pares. Então eu vou compilar e executar mais uma vez. Vou esperar esse carro passar. E perceba, agora o nosso programa imprimiu os números ímpares 1, 3, 5, 7, 9, 11 até o 99. Ok? Então muito bem, o nosso vídeo de hoje ele acaba por aqui, a nossa aula. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com outras pessoas, deixe o seu feedback em forma de comentário, seja ele um elogio ou uma crítica construtiva, deixe ele aí nos comentários. Então, até o próximo vídeo.